E aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu tô aqui para vocês trazendo uma aula de hidráulica. No caso eu vou fazer exercícios, não vou falar muito da parte teórica, mas vou dar uma abordada ainda assim no assunto. Certo? Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando o meu canal, pessoal aqui do Brasil, pessoal de Portugal, do continente africano ou então das Américas, pessoal do mundo todo tá assistindo, tá comentando aí meus vídeos. Valeu aí pelos acessos, pela audiência. Bem, e um abraço para você também que está assistindo o vídeo, você estava procurando alguma coisa no canal e tá aí, encontrou minha videoaula. Bem, então vamos lá. O primeiro exercício que eu trouxe aqui pra gente é esse daqui falando o seguinte: qual é a velocidade da água através de um furo na lateral de um tanque? Então temos um tanque que tem um furo e sai água desse furo. Se o desnível entre o furo e a superfície é de 2 metros e pedir para a gente adotar a aceleração da gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? A aceleração da gravidade, lembrando um pouco, ela altera de lugar para lugar, certo? A aceleração da gravidade que tem em São Paulo não é a mesma aceleração da gravidade que tem em Nova York, por exemplo. São coisas diferentes por causa do nível em relação ao mar. Então beleza, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer em qualquer exercício, descobrir o que o exercício quer saber. Então ele pergunta qual é a velocidade da água através de um furo. Então vamos lá. O exercício ele quer basicamente descobrir qual é a velocidade da água através desse furo. Então, velocidade da água através do furo. Se o desnível entre o furo e a superfície livre, então temos uma superfície livre e um furo, certo? Então a superfície livre é essa parte de cima e o furo, eu desenhei esse desenho aqui, puxei um caninho aqui só para vocês poderem entender, tá? Mas imagine que isso aqui é só um furo aqui no tanque. Então o desnível entre essa superfície e esse furo é de 2 metros. Certo? Beleza. Então, para a gente poder calcular isso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de qualquer coisa é adotar um ponto inicial, um ponto zero. Eu vou adotar aqui como sendo onde está o furo, a superfície do furo, certo? Então aqui é o nosso zero. Significa que a altura aqui da superfície é 2 metros, certo? Então beleza, vamos lá fazer a conta agora. Para esse tipo de conta e para muitas contas que a gente vai fazer em hidráulica, a gente vai usar uma equação chamada equação de Bernoulli. Essa equação é uma equação assim que facilita muito a vida da gente, porque ela relaciona energia piezométrica, que é a energia de pressão, ela relaciona também a energia cinética, que é a que tem relação com a velocidade, e também relaciona a energia potencial, que vai ser a energia da altura, né, em relação ao referencial que a gente já deu ali, que é zero. Essa equação ela vai ser mais ou menos assim. Ela vai ter energia do sistema vai ser igual a pressão sobre peso específico, certo? Então, essa pressão sobre peso específico é a nossa parte de energia piezométrica, né, que relaciona a pressão, mais velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Se a gente tem aqui a velocidade, né, a gente está falando da nossa energia cinética, certo? Energia de velocidade, mais Z. Esse Z aqui é a mesma coisa que a nossa conhecida H, né, altura. Então essa altura vai ser a nossa energia de potencial, nossa energia de referência. Então beleza. O que ele fala? A equação de Bernoulli ela diz que dois pontos eles podem ser relacionados e que eles têm que ter assim uma relação estática, ou seja, tudo tem que ser igual. Então vai ficar basicamente assim a nossa conta. A gente vai relacionar um ponto, certo? Vamos escolher 2 pontos, então vou colocar aqui como ponto 1 e aqui embaixo como ponto 2. E a gente vai relacionar esses 2 pontos, certo? Então a gente vai ter uma equação de equilíbrio. Então um lado tem que ser igual ao outro lado, um ponto tem que ser igual ao outro ponto, certo? Então vamos fazer toda a primeira parte do ponto 1. Primeira parte do ponto 1. Qual é a pressão 1? A pressão 1 aqui nesse caso vai ser igual a zero. Por quê? Porque está aberto, ele está direto em contato aqui com o ambiente, não tem nada acima dele. Então pressão 1 é igual a zero.
É importante ressaltar que nesse exercício a gente não considera a pressão atmosférica que está atuando aqui, porque a gente só está estudando as pressões dentro desse sistema, beleza? Então a atmosférica não entra por enquanto. Então pressão 1 vai ser igual a zero sobre a nosso peso específico. Como aqui já é zero, então isso daqui a gente vai até deixar já cortado. Mas velocidade no ponto 1. Qual é a velocidade aqui em cima? Nenhuma. A água aqui em cima está parada, não tem nada aqui em cima, beleza? Então a nossa velocidade 1 também vai ser zero. Tá sobre 2 vezes a gravidade, mas como aqui é zero, então a gente até deixa cortado. E a altura do ponto 1. O ponto 0 é aqui embaixo. Vem aqui 2 metros para cima e chega no ponto 1, certo? Então significa que a altura do ponto 1 vai ser 2 metros. Isso daqui vai ser igual a... Vamos para o ponto 2. Para o ponto 2 nós temos... Qual é a pressão do ponto 2? A pressão do ponto 2 aqui, ela está ao ar livre também. Está saindo água daqui. Se está ao ar livre, da mesma forma o ponto 1 vai ser zero. Então a pressão do ponto 2 vai ser zero. A gente já deixa até cortado, a gente não vai usar isso. Velocidade do ponto 2. A água está saindo, ela está fluindo aqui para baixo. Então tem uma velocidade sim, só que a gente não sabe. É essa velocidade exatamente que o exercício está perguntando para a gente. Então, velocidade 2 ao quadrado. Sobre 2 vezes a gravidade. E qual é a altura do ponto 2? O ponto 2 está no nosso referencial zero. Então a altura do ponto 2 vai ser zero. Certo? Isso aqui é zero. Então ele corta também. O que sobrou aqui pra gente foi esse 2, a velocidade 2 ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade. Então a gente vai ter 2 é igual a velocidade 2 ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade. A gente vai substituir os valores que nós já temos. Nós vamos ter que 2 vai ser igual a velocidade 2 ao quadrado que a gente quer descobrir, sobre 2 vezes a gravidade, que é 9,81. Passa isso daqui para lá multiplicando, vai ficar 2 vezes 2 vezes 9,81 é igual a velocidade 2 ao quadrado. Eu já vou passar esse quadrado para lá como raiz, certo? Então já vai ficar aqui direto. Raiz disso daqui é igual a o valor que a gente quer de velocidade 2. Fazendo essa conta, nós temos que velocidade 2 vai ser igual a raiz de 39,24. E raiz de 39,24 vai ser igual a 6,26. Então encontramos a velocidade com que a água flui desse buraco, certo? Não se esqueçam da unidade de medida. Unidade de medida para velocidade, metros por segundo, certo? Cada lugar do mundo tem um tipo de unidade de medida, um sistema de unidade. Ou no caso eu estou aqui usando o sistema internacional, que é o SI, mas aí vai depender do país que você está, beleza? Você vê aí a unidade de medida que você vai usar e caso seja necessário você faz uma transformação. Beleza, vamos para o próximo exercício. Então nós vamos ter aqui o nosso segundo exercício, um pouquinho mais complicado, mas ainda assim um exercício fácil, beleza? Não vamos ter dificuldade, porque nesse exercício ele já deu aqui o que ele quer saber. Então, quanto a tentar descobrir o que ele quer saber, a gente não vai ter dificuldade, ele já falou no próprio exercício. Bem, o exercício fala o seguinte: sabendo que a pressão 1 é igual a 1,5 kgfm por centímetro quadrado, que a velocidade 1 é 0,6 metros por segundo, que o diâmetro 1 é 250 mm, o diâmetro 2 é 200 mm, com um fluido perfeito e diferença de altura de 10 metros entre o ponto 1 e 2, determine a vazão na tubulação e a pressão no ponto 2. Então vamos lá. Nesse exercício a gente vai usar a mesma coisa, vai usar uma equação de Bernoulli, certo? Só que vamos ter outras coisas envolvidas aí no meio, beleza? A gente vai ter um pouco de vazão. E antes de qualquer coisa, a gente tem que transformar nossas unidades de medida. Como eu havia falado, eu estou usando aqui a nossa unidade de medida do sistema internacional, beleza? Então a gente tem que transformar tudo que está aqui para o sistema internacional. Então, nossa pressão 1
vai ser 1,5 kg/força por centímetro ao quadrado, certo? Primeira coisa, a gente tem que transformar kg/força em newtons, beleza? E centímetro ao quadrado a gente tem que deixar em metros quadrados. Então, vamos lá. 1 kg/força equivale a 10 newtons, certo? Então, aqui nós vamos ter que 1,5 kg/força equivale a 15 newtons. Outra coisa que a gente tem que considerar é que nesse exercício a nossa aceleração da gravidade vamos considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, se a aceleração da gravidade fosse 9,8 metros por segundo ao quadrado, então aqui nós não teríamos 10 newtons, mas teríamos 9,8 newtons. Mas, como eu disse, não é o caso. A gente vai usar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. A gente já sabe, então, que 1,5 kg/força são 15 newtons. Agora a gente precisa descobrir quantos são centímetros quadrados. 1 metro quadrado é igual a 1 metro vezes 1 metro, certo? 1 vezes 1 é 1 e metro vezes metro é metro quadrado. Beleza. Então nós vamos ter o seguinte, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Logo, 1 metro quadrado, que é a mesma coisa que 1 vezes 1 metro, vai ser igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros. Beleza? Significa que 1 metro quadrado é a mesma coisa que 10.000 centímetros quadrados. Beleza, a gente já sabe agora qual é a nossa pressão 1. Nós vamos ter que a pressão 1 vai ser 15 newtons dividido por 10.000. Perdão, 10.000 não. Ainda não. Vamos ter aqui, antes de qualquer coisa, que se 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados, então 1 centímetro quadrado vai ser igual a 0,0001 metros quadrados. E é em metros quadrados que a gente quer a unidade. Então, 15 newtons dividido por 0,0001 metros quadrados. Nós vamos ter aqui que a nossa pressão 1 vai ser igual a newtons por metro quadrado. Beleza? Então, 150.000 newtons por metro quadrado. Vamos apagar isso daqui. Lembrando, pessoal, que se o vídeo ficar demorado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um menu, certo? Com todos os exercícios, e você só precisa clicar no tempo em que cada exercício está para ele te direcionar direto para o exercício. Assim você não perde o tempo uma meia hora assistindo o vídeo, você só vê aquilo que você precisa aprender, beleza? Então, beleza. Nossa pressão 1 é 150.000 newtons por metro quadrado. E nós sabemos que 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 pascal. Então, a gente não vai deixar newton por metro quadrado, a gente vai deixar aqui pascal. Próxima unidade de medida que a gente vai deixar aqui no esquema são as de diâmetro, beleza? Então a gente vai ter aqui que se 1 metro são 1000 milímetros, então 250 milímetros é igual a x. A gente faz uma regrinha de 3, a gente vai ter que x vai ser igual a 250 dividido por 1000. E que isso daqui vai dar 0,25 metros, beleza? Então, diâmetro 1 a gente já tem aqui. Da mesma forma que eu achei D1 sendo 0,25 metros, D2 vai ser 0,20 metros, beleza? Com fluido perfeito, o que facilita muito nossa vida, então a diferença de altura vai ser de 10 metros entre o ponto 1 e 2. Então significa que entre esse ponto 1 e esse ponto 2, nós temos uma diferença de altura
de 10 metros. Ó, que beleza. Parecido com o exercício anterior. Então, vamos lá. O que ele quer saber? A vazão na tubulação. Vazão, que é a nossa letra Q, vai ser dada por velocidade vezes área. Beleza? Então, nós temos aqui que a vazão do ponto 1, a velocidade do ponto 1 vai ser 0,6. E a área do ponto 1, ou seja, essa área aqui em cima, que é um círculo, no caso vocês estão vendo uma elipse, né? Mas isso daqui está na perspectiva. Isso daqui de frente seria um círculo. Então, por ser um círculo, a gente vai usar essa área, π vezes r ao quadrado. Beleza? No caso aqui ele deu diâmetro, é só dividir 25 por 2 e nós vamos ter que a vazão vai ser igual a 0,6 vezes π vezes 0,125 ao quadrado. Resolvendo essa conta aqui, nós vamos ter que vazão vai ser igual a aproximadamente 0,03. Beleza? Unidade de medida para vazão no sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Ou então, de vez em quando eles usam litros por segundo, mas a gente já vai ver isso mais pra frente, em um outro vídeo, ou até mesmo nesse vídeo. Beleza, 0,3 metros cúbicos por segundo. Então, uma coisa que a gente precisa saber, uma regra, isso é regra, beleza? Quando a gente estiver fazendo aqui uma equação de continuidade, certo? Que nesse caso aqui, a vazão ela nunca vai mudar, ou seja, o fluido é perfeito, a velocidade ela muda, as áreas mudam, mas a vazão ela continua sempre constante. Então essa vazão que eu descobri, ela serve tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2, beleza? Sabendo que essa vazão vale tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2, a gente consegue usar ela também na fórmula do ponto 2. Então Q vai ser igual a velocidade 2 vezes a área 2, certo? Então vamos lá, Q, que é 0,03, vai ser igual a velocidade 2 vezes a área 2. A gente vai fazer π vezes 0,1 ao quadrado. Nós vamos ter aqui que 0,03, aliás, vai ser igual a velocidade 2 vezes aproximadamente 0,03 também. Então, a velocidade 2 vai ser aproximadamente 1 metro cúbico, ou melhor, metros por segundo, beleza? Metro cúbico é de vazão. Então, aqui, 1 metro por segundo. Só você se lembrar, velocidade você está andando 1 metro a cada 1 segundo. Vazão está saindo 0,03 metros cúbicos de água ou 0,03 litros de água a cada 1 segundo, certo? Lembrando que metro cúbico não é a mesma coisa que litro, certo? 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros de água. Se você quiser anotar isso é legal. Se você pensar que se você tivesse um cubo com 1 metro em todas as arestas aqui, você teria 1000 litros dentro desse cubo, certo? Então só para você se lembrar desse caso. Então aqui a gente descobriu a vazão na tubulação, que é isso daqui, a gente já tem a resposta da letra A. E ele quer também saber a pressão no ponto 2. Para a gente saber a pressão no ponto 2, a gente vai usar a equação de Bernoulli. Então vou separar essas informações e vamos para a conta do Bernoulli. Então aqui para a nossa equação do Bernoulli nós vamos ter que a altura do ponto 1 mais a pressão do ponto 1 sobre o peso específico mais a velocidade do ponto 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade vai ser igual a altura do ponto 2 mais pressão do ponto 2 sobre o peso específico mais velocidade 2 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Lembrando que esses pesos específicos sempre se relacionam ao líquido que está dentro do reservatório ou do sistema que nós estamos estudando. E nesses casos a gente está sempre usando a água, ok? Pode acontecer dele colocar um outro líquido e aí ele vai te falar o peso específico desse outro líquido ou então ele vai falar a massa específica, que lembrando é a mesma coisa que
aqui a gente vai ter massa específica e o peso específico vai ser a mesma coisa que a massa específica vezes a gravidade. Só dando uma lembrada. Beleza, agora que você já lembrou disso, vamos para o que interessa. Nós vamos ter aqui que a altura do ponto 1. Ponto 1 ele está a 10 metros acima do ponto 2. Então a altura dele vai ser 10. A pressão no ponto 1 ele já indica aqui no exercício como 1,5 kgfm, que a gente descobriu ser 150.000 Pascal, dividido por peso específico da água, que no caso vai ser 10.000. Esse 10.000 vai ser referente a 10 de gravidade vezes a massa específica da água, que é 1.000, beleza? Mais a velocidade 1 ao quadrado. Velocidade 1 ao quadrado ele já deu, que é 0,6 ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade, que a gente está considerando 10, vai ser igual à altura do ponto 2. O ponto 2 ele está aqui, ó, na altura 0. Então significa que não vai ter a altura do ponto 2. A gente pode cortar isso daqui, beleza? Pressão do ponto 2. Pressão do ponto 2 é o que a gente quer descobrir, que é a nossa pergunta da letra B. Dividido por peso específico da água, novamente, mais velocidade 2 ao quadrado. Foi o que a gente descobriu aqui, sendo aproximadamente 1. Então, 1 ao quadrado. Sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Vamos resolver todas essas contas. Nós vamos ter aqui 10 mais 150.000 dividido por 10.000. Nós vamos ter corta. Vai ficar 15. Mais 0,6 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Vai ser igual a 0,018. Mais, ou melhor, igual, beleza? Pressão 2 sobre 10.000 mais 1 sobre 20. Vamos fazer toda essa soma do lado de cá. Vamos ter 10 mais 15 mais 0,018, 25,018. Passa esse 1 sobre 20 para o lado de cá como negativo. Vai ser igual a P2 sobre 10.000. Nós vamos ter essa conta 25,018 menos 1 dividido por 20 vai ser igual a 24,968, igual a P2 sobre 10.000. Passa esse 10.000 para lá multiplicando e nós vamos ter que P2 é igual a 24,968 vezes 10.000. P2 vai ser igual a 249.680 Pascal. Beleza? Com isso a gente encontra a nossa pressão 2. Encerra o nosso exercício respondendo a letra B. Galera, eu vou ficar por aqui. Já deu 25 minutos de vídeo mais ou menos. Isso já é bastante coisa. No caso só deu tempo de passar 2 exercícios. Eu queria ter passado um pouco mais. Então provavelmente eu faça outro vídeo. Ou então, dependendo de como vai sair esse daqui. Eu vou ver se esse daqui dá alguns acessos. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo explicando, aprofundando mais nesses exercícios, eu vou fazer um outro vídeo. Então, obrigado por assistirem esse daqui. Deixe suas opiniões nos comentários, dúvidas. Se você viu algum erro, comente nos comentários para que as outras pessoas que estão assistindo também possam ver que eu errei. Ninguém é perfeito, né? Mas não caiam no mesmo erro que eu cometi. E se vocês gostaram, dê um joinha aí verde pra mim. Se vocês não gostaram, dê um vermelho, mas comenta o que você não gostou. E se inscreva no meu canal. Obrigado por assistirem a mais esse vídeo. É isso aí.